meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dicas de visto. Eu recebo bastante perguntas sobre visto, como conseguir o visto, né, de alguns países e como viajar em geral, dicas para viajar em geral. E recentemente eu recebi, meio que foi uma ideia de vídeo do Henrique Lohan, isso. E então hoje a gente veio aqui com o Paulo Pires, que ele vai dar essas dicas e falar algumas coisas sobre o visto pra gente. Muito bom, vamos lá, tirar a dúvida do pessoal, né? Olha o avião, viu? A gente gosta de viajar. Nós estamos pertinho do aeroporto, então toda hora vocês vão ouvir um avião passando e um hip hop no fundo, porque o vizinho tá ouvindo hip hop. A gente tá em Los Angeles, né, cara? West Side. Tupac, então vamos para a nossa primeira pergunta, que é: o que você precisa ter antes de viajar? Antes de viajar, é imprescindível ter um documento, que é o passaporte. O passaporte é o documento internacional de viagem. Hip hop, é lei. É o documento internacional de viagem. Então, é ele que vai garantir a sua identificação quando você for para outro país. Como que a gente tira o passaporte? O passaporte é uma coisa simples, todo mundo pode tirar o passaporte. Não existe essa que... Eu já recebi algumas perguntas também de amigos que... o que eu tenho que ter para tirar passaporte? Não, passaporte é um direito seu, como brasileiro, de ter o passaporte. Tem que pagar uma taxa, né? Pequenininha taxa de R$257. Levar seus documentos na Polícia Federal, dar entrada no passaporte e tirar. Esse é o direito de ter um passaporte. Então é isso, o passaporte é um direito constitucional brasileiro de ter. Então todo mundo pode ter um passaporte. Como que a gente tira? Você tem que entrar no site da Polícia Federal, achar o local mais perto, agendar uma data próxima para você, ir lá e levar seus documentos, certificado de identidade, certidão de nascimento, comprar um endereço. Para homens tem que ter o certificado de dispensa do exército também. Tem alguma coisa a mais, mas no site explica. É bom prestar atenção nas datas, que se você estiver planejando viajar, que o passaporte demora cerca de um mês para ficar com todo o processo, em torno de um mês. Isso. Do agendamento até você pegar o passaporte. E outra coisa, antes de viajar, que é muito importante ter, os certificados de vacina que você teve. Muitos países no mundo estão exigindo de brasileiros o certificado internacional de vacina contra a febre amarela e contra algumas outras doenças também. Então é muito bom checar o país que você está indo se tem essa exigência. Por mais que ele não exija, é muito recomendado você ter tomado a vacina e ter o certificado internacional dessa vacina, que é com esse certificado internacional eles vão ver se você tomou a vacina ou não. Se você só tiver o cartão de vacina, não adianta nada, você tem que ter o certificado internacional provando que você tomou a vacina. Exatamente. E é importante lembrar que tem país que começa a pedir esse certificado e você acaba que pesquisa, mas lá nos documentos ainda não está. Exatamente. E quando você chega no aeroporto, eles pedem o certificado da vacina, por exemplo, da febre amarela, e aí você não tem, Então acabou a viagem. É importante ter... A próxima pergunta, eu ia falar a próxima vacina. Rubéola. A próxima pergunta é: quais países que pedem o visto e como que funciona? Tá, para entender o lance do visto, a gente tem que entender os tipos de visto que existem. O mais comum é o visto de turista, tem o visto de estudante e tem o visto permanente de trabalho e de residência. O visto de turista, ele te permite viajar para o país, passar uma temporada lá e voltar para o seu país. O visto de estudante te garante o direito de ir e estudar em determinado país por um período acima de 6 meses ou às vezes acima de 3 meses, eu acho. Então você tem que ter esse visto de estudante. Se você está planejando ir estudar inglês, você tem que ter esse visto de estudante. Se você está planejando ir fazer uma graduação, uma pós-graduação, você tem que ter o visto de estudante. E tem o visto de estadia permanente, que te garante o direito de trabalhar nesse local, que é o visto mais complicado de todos para qualquer país do mundo, que te garante o direito de trabalhar e de ter uma residência nesse país e ter os mesmos direitos que o cidadão local. Como que funcionam esses vistos para poder tirar? Os países que exigem visto de turista, como os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, tem todo um processo. Você tem que fazer uma entrevista com o cônsul, provar para ele que você tem a intenção de visitar e principalmente de voltar. Então, com isso entra aquela questão de provar o que você tem no Brasil, que te prende ao Brasil, seja lá uma casa, uma faculdade em curso, uma empresa que você tenha, seu emprego, tudo isso vale.
para provar para eles e facilita para você de tirar esse visto. Então, geralmente, como que esse não é um processo certo para todos, mas em geral funciona assim. Você agenda um tempo no consulado, você vai lá, leva seus documentos, mostra para o cônsul, ele vai avaliar seus documentos e vai te dar o visto ou não. Geralmente, esse é o processo de visto para turista. O visto de estudante e o de trabalho é um pouco mais complicado. O de estudante, você tem que provar que você tem uma renda que te mantenha naquele país enquanto você está estudando, porque você não pode trabalhar lá. E o visto de trabalho, você tem que ter uma oferta de emprego, ou você tem que provar que você é uma pessoa acima da média para conseguir um emprego. Para conseguir um emprego, ou a sua empresa que você trabalha tem que ter uma matriz ou filial no outro país e te faça essa transferência para outro país. São alguns dos tipos de visto, tem infinitos tipos. Esses são os mais comuns. E quais países que pedem esses vistos, normalmente? Normalmente, no geral, são países que são mais visados por imigrantes. Para nós brasileiros, eu consigo lembrar agora de cabeça 5 ou 4, sei lá. Estados Unidos é o principal, acho que é o destino de todo brasileiro que quer ir para os Estados Unidos, seja legal ou ilegalmente. O segundo país que pede visto de brasileiro é o do Canadá, é o Canadá. Só que uma coisa legal sobre o Canadá é que se você tem um visto americano, você automaticamente tem o visto canadense. É uma coisa bem legal, então você não precisa de fazer o processo 2 vezes. Um terceiro país também que é bastante visado por brasileiro é a Austrália, pede visto também. Você pode pedir esse visto eletronicamente, só que é o mesmo processo. Você não precisa de fazer entrevista, etc, mas você tem que provar para o cônsul que está do outro lado do computador lá, você não precisa de ver a cara dele, mas ele vai estar lá olhando. Os mesmos tipos de documento para a embaixada americana. A China e o Japão também pedem visto de brasileiro. Esses são exemplos de alguns. Tem muitos outros países que também pedem. Tem muitos outros países. Muitos países africanos e do Oriente Médio pedem visto de brasileiro também, como o Iraque, Irã. E quais são os países que não pedem visto, no geralzão, assim? No geral, o país que não pedem visto são todos os países do Mercosul e todos os países da União Europeia. O Brasil é um país... A gente pensa que não, mas é um país bem legal e todo mundo gosta de brasileiro. Então a gente tem vários acordos internacionais com vários países. Então, na União Europeia, a gente é livre de entrar lá por 3 meses, sem visto, mas com passaporte ainda. E no Mercosul, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, Paraguai, a gente não precisa nem do passaporte, a gente pode viajar só com a identidade. Só que a gente não recomenda, a gente recomenda que você tire o passaporte. Sempre viaje com passaporte. Sempre viaje com passaporte, que é um documento de viagem. A dica é justamente porque você consegue colecionar carimbos no seu passaporte e isso ajuda a outras imigrações, outros países a ver que você é uma pessoa que sempre viaja e sempre volta para o Brasil. Então é muito importante ter isso, tem um peso gigantesco na decisão de países como os Estados Unidos para te dar o visto ou não. Então, sabendo disso, né, sabendo quais países pedem, quais países não pedem, como que funciona o processo de imigração? Tipo, questão de no aeroporto mesmo e tudo mais. Muitas pessoas também me mandam mensagem, muitos amigos, muitas pessoas da internet me mandam mensagem perguntando como que funciona isso. Tipo, eu pego o avião e chego no aeroporto e desço e saio do aeroporto? Não. Quando você vai para um outro país, tem todo um controle de fronteira naquele país, que é justamente para evitar pessoas de entrar no país de forma ilegal. Basicamente, são uma verificação de 2 etapas. A primeira etapa acontece no seu aeroporto, tipo, que você está saindo. Por exemplo, a gente está em Belo Horizonte, em Confins, e a gente está indo para Colômbia. E no aeroporto, o agente da companhia aérea, ele já vai verificar algumas informações com você. Porque ele vê o destino final. Isso, porque ele vai ver o destino final. O destino final dele é Colômbia. O que a Colômbia pede? Passaporte? Não pede passaporte, mas ela pede certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Então ali ele já checa. Então ele vai ver se você tem ou não, para evitar que você faça todo o curso da viagem, chegue lá e quebre a cara. E como que essa é a primeira etapa? A segunda etapa já é no país que você está indo, que você está chegando. Por exemplo, na Colômbia. Você está viajando para a Colômbia e você chega no aeroporto, você desce do avião, é um local totalmente controlado. Você desce do avião e vai no corredor e já vai direto para o que eles chamam de imigração. Os policiais geralmente são policiais, depende do país. Nem todos são policiais. Alguns, como no Brasil, são policiais federais, mas alguns países já são pessoas normais. Mas ali, o controle de fronteira, verificar se você vai pegar seu passaporte, checar se precisa de visto ou não, de onde você está vindo, ele vai folhear as páginas do seu passaporte, ver quantos carimbos você tem. O tempo você vai ficar, passagem de... Muitas das vezes eles pedem passagem de volta. Eles checam todas as informações que você tem.
Então, ali, a segunda etapa dessa verificação, ele vai verificar se você é apto ou não a entrar no país dele. Ele vai ver tudo, a Jéssica falou, passagem de onde você está vindo, a passagem de volta, que é o importante, e onde você vai ficar. Depende muito do país, é mais rígido, tem país que é mais relaxado. A gente, como brasileiro na América do Sul, é um processo muito simples. É muito simples. Não precisa ter medo nem nada, mas já países como Israel, e na Espanha também tem muito, eles têm muito critério com o brasileiro por causa de tráfico de pessoas, etc. Então vai ter muito mais tipo de pergunta, eles vão tentar te enganar e tentar te pegar você na mentira. É assim que funciona esse processo de imigração. Você vai chegar, é um guichezinho com a pessoa te perguntando algumas coisas e ele vai carimbar seu passaporte ou não. É bem simples. A dica geral é não mentir nunca. Tá, e depois, né, sabendo já um pouco da questão da imigração, quais são as dicas no geral, assim, para poder viajar, dica de visto, de imigração? Tudo o que eu vou falar é da minha experiência, da nossa experiência que a gente já passou. Então, a primeira dica de todas é nunca minta pra ninguém, pra nada. Nunca minta. É a primeira coisa, porque eles vão te pegar se você estiver mentindo. É muito fácil pra eles, porque eles fazem isso todos os dias. Quando eu falo eles, eu tô falando os agentes de imigração. Então essa é a primeira dica, não minta. A segunda dica, sempre esteja todos os documentos que eles possam pedir, por mais que eles não peçam todos. Esteja sempre com seu certificado de vacina, com a sua passagem de volta, que é muito importante. Muita gente não se liga nisso, mas a passagem de volta é o principal comprovante para eles de que você vai sair do país deles. Então sempre tem a passagem de volta. Normalmente é um processo que todo mundo passa, ninguém vai te acusar de nada, não tem nenhum tipo de problema nisso, é uma coisa normal. Então eu vejo muita gente quando a gente está na fila de imigração, eles ficam nervosos, eles ficam suando, eles perdem a calma e isso chama muita atenção dos agentes. Se você não está indo para fazer nada errado, é uma coisa totalmente corriqueira, que vai passar, e todo mundo passa, tem pelo menos 200 pessoas do mesmo voo que você que vai fazer a mesma coisa. E eles fazem a mesma coisa quando vão para o Brasil também. Mantenha a calma, responda as perguntas do agente tranquilamente, sem ficar nervoso. Eu sempre fico nervoso porque eu sou bem visado, né? Minha cara. Então, e por tudo que a gente já passou também, né? Fomos parar na Alemanha, Indonésia, Vietnã, México, todo tipo de lugar já teve algum problema. Depende muito de quem, no caso, no guichê, de quem vai te entrevistar, porque tem pessoas que fazem muitas perguntas, tem outras que somente olha o seu visto, olha lá, dá o carimbo, te dá seu passaporte e você sai. Tem alguns agentes ou policiais federais, no caso, que fazem algumas perguntas, tipo quanto tempo você vai ficar, tem gente que pede até o endereço do hotel, né? Alguns agentes perguntam, aí você tem em mão lá, tipo, se você tiver no Airbnb ou no hotel, você mostra o endereço pra ele meio que eles já sabem, mais ou menos. Eles fazem um pré-cadastro, assim, que se alguma coisa der merda, eles vão naquele local. Você já saber. É raro isso acontecer, então é uma coisa normal. Tipo, vai acontecer com todo mundo, então não precisa de ter medo. E seja sempre preparado para tudo, né? Então, a viagem, ela não é 100% garantida que ela vai dar certo em todos os aspectos. Principalmente nessa questão de visto, pode acontecer muitos imprevistos, então, sempre preparado. Você tem que... Uma última dica é sempre sair de casa preparado. Passe a noite anterior revisando tudo que você possa revisar, todos os documentos, tudo certinho, que não vai ter erro. Preparado em relação a documentos e psicologicamente. Exatamente. Caso alguma pessoa te chame para uma salinha, pode acontecer de um agente olhar seu passaporte, fazer uma cara feia, chamar o outro e, tipo, não é nada. Simplesmente eles estão com a dúvida de alguma coisa e pra constatar a dúvida dele, ele chama outra pessoa que é especialista, enfim. Então isso deixa as pessoas muito nervosas e acaba a pessoa que não tem nem nada, acaba, sei lá, sendo negado de entrar no país porque ele ficou nervoso demais, por exemplo. A gente já teve situações de que ela passou o tempo que a gente poderia ficar no país, a gente achou que a gente ia ser até preso e acabou que foi tipo super de boa. Já teve situações que eu assim, porque eu sou metido a falar várias línguas, né? Então eu fui tentar falar um pouco de espanhol com a pessoa do México, ela entendeu errado e eu quase caí numa confusão gigantesca. Então, geralmente eles falam muitas línguas, então sempre tenta argumentar, mas nunca questione demais. É porque ali é um local que eles que te questionam, não você eles. Então apenas responda calmamente. O que te for perguntado e segue e vambora. Só segue o baile. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado aqui das dicas. Se vocês tiverem mais perguntas, tiverem mais curiosidades sobre outros assuntos em relação à viagem também, pode deixar aqui
no vídeo, nos comentários, ou mandar inbox pra gente no Instagram, no Facebook, que a gente vai ter um prazer de responder vocês, tá bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo!